Pensando em termos de igreja primitiva, nós podemos resumir esse período histórico que vai desde o fim da era apostólica, desde que o último dos apóstolos morreu, João, lá na década de 90 depois de Cristo, o apóstolo João ou São João, na década de 90 depois de Cristo. Com a morte de João encerra então o período apostólico. E aí nós temos esse período da igreja primitiva até o começo da Idade Média. Esse período que vai do final do século I até mais ou menos o final do século V, que é quando então inicia a Idade Média com a queda do Império Romano no Ocidente, esse período é marcado por uma transição. A igreja cristã passa de perseguida a obter a hegemonia religiosa no Ocidente. Então, de novo, para a gente entender isso bem. Primeiro, os cristãos eram perseguidos. E depois, ainda nesse primeiro período histórico anterior à Idade Média, o cristianismo passa a obter a hegemonia religiosa no Ocidente, ou ao menos passa a obter a hegemonia religiosa no Império Romano. E a partir do Império Romano, como Roma dominava ali o Ocidente, as imediações do Mediterrâneo, o cristianismo ele passa a obter uma hegemonia religiosa no Ocidente. E é muito interessante, isso é um fenômeno muito interessante de nós considerarmos, que mesmo com a queda do Império Romano no Ocidente, agora o catolicismo romano como a religião cristã oficial do império, daquele império que caiu, permanece sendo a religião que predomina no Ocidente. Esse é um fenômeno histórico, um fenômeno cultural, um fenômeno até religioso, podemos dizer assim, muito interessante. Mas o que marca o início da igreja cristã, especialmente a partir do século I e assim vai até o século IV, é a perseguição. Primeiro, nós percebemos que os cristãos eram perseguidos pelos próprios judeus. Sim, os judeus entendiam que o cristianismo era uma seita fundada por um carpinteiro galileu, que morreu e a respeito de quem os seus seguidores diziam haver ressuscitado. Então os judeus entendiam que o cristianismo era uma seita e uma seita herética, porque os judeus eram muito apegados ao legalismo, a uma tradição religiosa desenvolvida a partir do Antigo Testamento, isso em especial a seita dos fariseus, e então eles de fato perseguiam os cristãos. No Novo Testamento, em especial no livro de Atos, é isso que nós verificamos, uma perseguição dos judeus aos cristãos. Mas nós podemos perceber isso também nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Isso nós encontramos nas Escrituras em geral. O próprio apóstolo Paulo, quando foi para Roma preso no final do livro de Atos, ele não foi porque tenha sido preso, estritamente falando, pelo Império Romano. Ele não estava sofrendo ainda uma perseguição imperial. Ele foi preso para Roma porque, na verdade, foram os judeus que estavam acusando ele de sedição lá em Jerusalém. Ele passou 2 anos preso numa fortaleza em Cesareia, guardado dos judeus, na verdade, e foi a Roma porque ele apelou para César. Então ele foi a Roma para ser julgado por César, mas por uma acusação formulada originalmente pelos judeus, nessa perseguição dos judeus contra os cristãos. De fato, Paulo vai ser depois, para quem segue como eu a tese das 2 prisões de Paulo, vai ser depois preso novamente por Nero. Ou, para quem entende que ele permaneceu preso o tempo todo lá em Roma, Paulo vai ser decapitado por Nero e, após essa chegada de Paulo em Roma, Paulo deve ter chegado em Roma no ano 61, no ano 64, então após o incêndio de Roma, é que Nero inicia a perseguição romana oficial, a perseguição imperial aos cristãos. Então nós temos, primeiro, uma perseguição pelos judeus e depois uma perseguição pelos romanos. A história da igreja primitiva é uma história marcada pela perseguição. Nesses primeiros 3 séculos de existência, vamos colocar assim, considerando que a igreja começa no ano 30 depois de Cristo, mais ou menos, até o ano 313 depois de Cristo, a igreja é marcada pela
perseguição. Então, primeiro a perseguição dos judeus, depois a perseguição romana. Claro que, após o início da primeira perseguição romana por Nero, nós temos períodos de perseguição e períodos de relativa paz. Mas era uma constante dos cristãos, ou era uma constante para os cristãos naquele momento histórico, a perseguição. E assim foi. Vamos colocar aqui como referência Nero, como sendo o primeiro imperador a empreender uma perseguição aos cristãos, e depois, por fim, por último, Diocleciano, que foi de fato o último imperador a empreender perseguição aos cristãos, ali na transição do século III para o século IV. E diga-se de passagem, a perseguição de Diocleciano foi uma perseguição muito sangrenta. Claro que nós tivemos outros imperadores e imperadores muito cruéis nesse meio tempo, como Marco Aurélio, mas vamos fixar os marcos entre Nero e Diocleciano para facilitar. Diocleciano, então, é o último imperador a promover uma perseguição aos cristãos. Depois disso, então, nós temos o imperador Constantino. E Constantino, ele se converte ao cristianismo. Toda a questão da conversão do Constantino é bastante controversa, eu não pretendo tratar disso aqui, mas o fato é que, a partir de uma visão ou de um sonho que ele teve antes de uma batalha, ele entendeu que estaria recebendo vitória naquela batalha pelo poder de Deus, pela mão de Cristo, e aí então ele se converte ao cristianismo. E aí, por um decreto, manda que o seu exército inteiro se batize. Aí a gente já começa a ver um certo afastamento do ensinamento bíblico a respeito do batismo como consequência de conversão, como consequência de arrependimento. Mas não vamos nos aprofundar nesse detalhe aqui. O fato é que Constantino, então, convertido ao cristianismo, torna o cristianismo uma religião aceitável. Ele passa a tolerar o cristianismo no contexto do império. Antes o cristianismo era uma religião proibida, antes os cristãos eram perseguidos, agora o cristianismo é uma religião aceita. E mais do que isso, o cristianismo passa a contar com o favor do imperador, o que não é pouca coisa, nós haveremos de convir aqui, né? De uma religião perseguida para uma religião tolerada, e não só tolerada, mas que conta com o favor do imperador. Constantino tornou o cristianismo aceitável, né? Tornou o cristianismo tolerável por meio do chamado Edito de Tolerância, também conhecido como Edito de Milão, do ano 313 d.C. Mas depois de Constantino, ainda no século IV, mais especificamente no ano 380 d.C., um outro imperador, agora Teodósio, transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, no ano 313, o Edito de Milão, o Edito de Tolerância, transformou o cristianismo numa religião aceitável, ou tornou o cristianismo uma religião tolerada. No ano 380, no Edito de Tessalônica, Teodósio transforma o cristianismo na religião oficial do Império. Então, com isso, nós verificamos aquela afirmação de que a igreja cristã foi de perseguida a obter a hegemonia religiosa no Ocidente.